Advogado criminalista Alexandre Vanderlich, para tirar algumas dúvidas para a gente. Doutor Alexandre Vanderlich, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Carolina. Bom dia. Rosane e os ouvintes da Gaúcha. Bom, muito obrigado por nos atender nesta manhã, nos ajudar a compreender o resultado desse julgamento. O senhor já tinha visto, o senhor que tem vasta experiência aí no direito criminal, tinha visto já um julgamento parecido com esse? Daniel, historicamente, no jargão popular e jurídico, os advogados costumam dizer que o Supremo pode tudo. Uhum. E ontem, mais uma vez, tentaram resolver, na minha opinião, um problema que já se arrasta há alguns anos, que não é um problema absolutamente novo. Importante, eu acho, para o ouvinte entender que essa discussão feita no habeas corpus impetrado em favor do ex-presidente Lula é uma discussão que tem sido feita nos últimos anos para todos os réus presos com execuções provisórias do país. Uhum. E para que se tenha uma ideia também, a súmula da nossa Corte Regional aí de Porto Alegre, do TRF da 4ª Região, ela é de 16 de dezembro de 2016. Uhum. Como essa súmula está sendo questionada agora no Supremo Tribunal Federal, por pecha de inconstitucionalidade, eu me preocupo com todas as pessoas que cumpriram pena ilegalmente se essa súmula for declarada inconstitucional pelo Supremo, que é um dos pedidos do habeas corpus. Então, essa discussão, ela está sendo feita por um caso de repercussão de um ex-presidente, mas ela acontece todos os dias nos gabinetes dos ministros. E ficou o Supremo de uma forma lotérica, porque dos 11 ministros, nós, quando distribuímos um habeas corpus, a Defensoria Pública, os advogados privados, esperam ter sorte e êxito na distribuição. Porque com quem cai se ganha a liminar, ou com quem cai se perde a medida liminar. Então isso tem que acabar, temos que ter segurança jurídica no Brasil. Perfeito. E é um momento em que a Corte tem que pacificar o tema, independentemente de quem seja o réu. Agora, doutor Vanderlich, esse adiamento, esse arranjo que fizeram e tem-se a sensação de que foi uma combinação para ganhar tempo, feita naquele longo intervalo para o lanche, até dizem isso nos bastidores. O senhor já tinha visto uma coisa parecida de se reunir para decidir, não decidir, já que poderia ter sido liquidado o assunto ontem com uma ou outra decisão? Rosane, isso acontece não só no Supremo, mas no Superior Tribunal de Justiça e nas cortes de piso, nas cortes dos estados. Eles estavam diante de uma ameaça, de um constrangimento ilegal. Se não fosse julgado esse habeas corpus, provavelmente na segunda-feira, quando o Tribunal Regional julgar os embargos e se for improvido esse recurso, haverá a expedição de mandado de prisão. Então, como eles não conseguiram acabar a decisão, acabar o julgamento, houve essa pausa e o bom senso ordenou que se evitasse um mal maior em favor da liberdade e não da prisão sem o trânsito julgado e com o habeas corpus em julgamento. É estranho, mas é uma decisão mais razoável. Vamos fazer a hipótese inversa. Não suspende o julgamento e não concede a liminar para congelar, vamos dizer assim, a expedição do mandado de prisão. E o paciente, no caso desse habeas corpus, o ex-presidente Lula, é preso. Lá em 4 de abril seria solto, ficaria preso em hipótese, ilegalmente preso. Essas semanas passaria Páscoa, quem sabe aí, se o mandado de prisão fosse cumprido, preso. Então acho que a cautela do Supremo Tribunal Federal, vendo que o julgamento está muito parelho, meio a meio, vamos dizer assim, muito disputado, acho que a cautela nesse momento foi uma cautela pró-liberdade, razoável, que o julgamento tenha sido suspenso. Pelo que eu vi ontem, a tarde toda desse julgamento, o julgamento foi, de fato, se estendendo, até às 18h30, quando se houve essa outra discussão. Não me pareceu, com todo respeito à opinião dos outros colegas, enfim, algo assim articulado para que fosse deliberada nessa, vamos dizer assim, desta forma, né, como a liminar
suspendendo os trabalhos lá do Tribunal Regional Federal. Doutor Wunderlich, o que a gente ouviu ontem ali no Supremo é que voltará a carga, a pressão, para que o Supremo Tribunal Federal julgue aqueles outros casos que discutem especificamente a prisão em segunda instância. Não o habeas de Lula, mas a prisão de segunda instância antes do habeas do ex-presidente Lula. E que uma das hipóteses que começaram a levantar é que a partir lá no dia 4, alguém pode pedir vista, ou o julgamento não acontecer dia 4, estender mais um prazo desta liminar que garante que ele não será preso, para que eles resolvam essa questão da prisão em segunda instância. O senhor acredita que, eu vou chamar de manobra, tá? Que esse tipo de manobra será possível para tentar acalmar os ânimos no Supremo? Eu acredito que sim, Carolina. E essa questão, volto a dizer, ela tem que ser resolvida. O Supremo Tribunal Federal tem que definir essa questão, consagrar essa questão, para que dezenas de milhares de pessoas não sejam presas provisoriamente e que depois sejam soltas por ilegalidade, que ganhem isso um direito de regresso na justiça. O Supremo tem que acabar com isso porque não pode ser lotérico. O Supremo tem que acabar com isso porque isso envolve a liberdade de todos nós brasileiros. Então não é possível que a ação direta de inconstitucionalidade não seja julgada. Essa pauta é uma pauta emergente. Essa discussão, para o bem ou para o mal, que se cumpra a Constituição, na interpretação do Supremo, essa discussão tem que ser feita. E mais, tem milhares de pessoas na posição deste paciente do habeas corpus, que é o ex-presidente Lula, que estão sem liminar. Teriam, inclusive, que estender genericamente, vamos dizer assim, de forma coletiva, as pessoas que estão cumprindo pena hoje por uma questão de segurança jurídica. É muito simples. Quer dizer, doutor Wunderlich, o que o senhor quer dizer é que está se julgando um habeas corpus específico do ex-presidente Lula, mas que deveria se julgar aquelas ações que questionam a constitucionalidade da decisão para que fique definido finalmente uma legislação. Exatamente. Para todo mundo. E o senhor vê a possibilidade de que isso seja votado no curto prazo, até por pressão deste julgamento? E também lhe pergunto, há a possibilidade de, na semana que vem, no dia 4, alguém pedir para incluir o julgamento dessas ações que tramitam lá no Supremo? Sim, Rosane, isso é urgente. Há possibilidade da ministra pautar esse julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade que declarariam se pode ou não cumprir pena antecipada no Brasil, e há a possibilidade de um ministro levar em mesa esse assunto. O que eu estou dizendo, tentando traduzir essa complexidade, esse cipoal de normas aí que se formam ao redor desse assunto, é de que esse assunto é um assunto emergente, é urgente que se faça isso. Porque não é o caso do paciente Luiz Inácio Lula da Silva. É o caso de milhares de pessoas. Como eu disse, há uma súmula da nossa Corte Regional de Porto Alegre que ordena essa prisão, que é a súmula 122, que está em vigência desde dezembro de 2016 e que está sendo cumprida no Brasil. Se nós demorarmos 3, 4 anos para dizer que essa súmula é inconstitucional, há um prejuízo para todas essas pessoas. Se nós dissermos que isso é inconstitucional hoje, ou que é constitucional, bom, aí as pessoas realmente vão cumprir pena sem trânsito julgado e vão cumprir pena de forma provisória, mas o Supremo deve sacramentar isso. Então, o melhor caminho para apaziguar ânimos, animosidades, inclusive entre os ministros, é pautar um juízo de mérito dessa constitucionalidade dos dispositivos que permitem a prisão a partir dos julgamentos das cortes regionais. E, doutor Wunderlich, o senhor viu ontem, na manifestação prévia ali, já a respeito do habeas corpus, mesmo não avaliando o mérito, mas o senhor já identificou alguma tendência do plenário para um possível julgamento da causa, do assunto da prisão em segunda instância? Carolina, pelas hipóteses, fazendo aí como se nós tivéssemos uma bola de cristal, que é muito difícil se trabalhar nesse campo das ilações, né? Eu acredito que seria uma votação muitíssimo apertada, mas que provavelmente seriam 6 votos a favor da não possibilidade de cumprimento da pena no Brasil. Eu só queria registrar que até o ano de 2008 nós não tínhamos esse cumprimento de pena antecipada. O Supremo, em 2008, decide pela impossibilidade até 2008, e 2008 muda o entendimento
dizendo, olha, é possível sim que se cumpra a pena no Brasil antecipadamente. Então essa discussão já foi feita no Supremo e acho que agora é um bom momento de se reajustar isso, veja, para o bem ou para o mal, como diz assim, posição dos pacientes que defendem aí, quando a gente fala em paciente é o autor, o impetrante da ação de habeas corpus, né, que defendem o direito à liberdade, e o Ministério Público Federal, de outro lado, que defende a necessidade de cumprimento de pena para evitar impunidade, etc., que é o discurso da Procuradora-Geral Raquel Dodge fez ontem na sua manifestação no Supremo. Essa decisão, que seja para qualquer um dos lados, ela deve ser feita, deve ser operada por uma questão de segurança jurídica. É o que falta no Brasil hoje. Além das deficiências de várias garantias constitucionais, nós temos que ter segurança. O profissional do direito ele tem que olhar para o seu cliente, o juiz tem que olhar para o réu e dizer, olha, o caminho é este. Sim. A segurança que eu posso lhe ofertar é esta. Nós não podemos ficar ao sabor dos ventos, né? Nós temos que efetivamente ter uma decisão sobre esse tema. Doutor Alexandre Vanderlich, muito obrigado pelo esclarecimento, pela entrevista nessa manhã. Um bom dia para o senhor. Todos uma satisfação e um abraço aí aos ouvintes da Gaúcha. Muito obrigado, doutor Alexandre Vanderlich, nos ajudando a compreender essa matéria.